Olá, irmãos. Nesse vídeo eu quero trazer uma breve reflexão, coisa que eu ainda não fiz esse ano, acerca da importância da reforma protestante para a vida da igreja nos dias de hoje. Pouco tempo atrás nós nos lembramos e celebramos essa data tão importante para o cristianismo histórico, especialmente para a igreja dita evangélica, que passa por muitos problemas, não é de hoje. E uma das razões, e é isso que eu quero defender aqui, é exatamente por causa deste rompimento teológico e histórico com a reforma protestante. Quero começar essa reflexão, eu sei que o título aí que você leu é até um pouco pesado, mas é exatamente isso que eu quero falar, sobre essa amnésia histórica e as consequências que tem gerado isso na vida da igreja em nossos dias, tá? Entenda que esta é a minha breve mensagem sobre a reforma protestante ou a importância da reforma protestante para os nossos dias, especialmente para a igreja evangélica no Brasil. Quero começar lendo o texto de Jeremias capítulo 6, verso 16. Na palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O Senhor então aqui está mandando várias advertências ao seu povo, ao povo de Israel daquele tempo, denunciando seus pecados e seu desvio doutrinário e teológico na vida do seu povo daquele tempo, justamente porque eles haviam deixado as veredas antigas, haviam deixado os caminhos que o Senhor havia dito e ordenado ao seu servo Moisés. E quando nós olhamos para a vida da igreja evangélica hoje, nós vamos perceber exatamente isso. Uma completa desconexão de tudo aquilo que temos ou que foi herdado da igreja do passado. E essa é a razão do porquê tantas coisas esdrúxulas e tantas coisas esquisitas e tantas loucuras existem no meio evangélico. Quando nós falamos em igreja evangélica, nós falamos infelizmente, de várias denominações e subdenominações e movimentos, os mais esquisitos e os mais estranhos possíveis. Basta você olhar, dar uma pequena pesquisada na internet, você vai ver quantas coisas estranhas e esquisitas existem no meio cristão evangélico, que eu particularmente tenho até vergonha de dizer que sou evangélico por causa disso. Não é por acaso que já há muitos anos na minha vida, quando me perguntam, raramente, né, me perguntam sobre minha religião, eu digo que eu sou protestante. Né? Porque a igreja evangélica, de um modo geral, se nós pensarmos e olharmos bem o quadro evangélico de um modo geral, ela está completamente desconectada com o movimento reformado ou com o movimento da reforma protestante. A bem da verdade, a maioria dos evangélicos no Brasil sequer sabem o que foi a reforma protestante e não tem o menor conhecimento acerca disso. Ou seja, a razão do porquê tantas coisas esquisitas ocorrem no meio cristão evangélico é exatamente por causa dessa desconexão com todo esse contexto histórico que é o verdadeiro nascedouro de toda a genuína igreja cristã evangélica, que foi a reforma protestante. A igreja evangélica moderna, pode-se dizer assim, ela está em muitos aspectos completamente desconectada com esse passado histórico. E quando eu falo desse passado histórico, não me refiro apenas à reforma protestante, mas tudo aquilo que a reforma protestante resgatou lá mesmo no século XVI. Por exemplo, a igreja cristã evangélica, ela de um modo geral está desconectada com a patrologia ou com a obra dos pais da igreja, sequer conhecem quem foram os pais da igreja. Geralmente quando se fala nos pais da igreja, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, né, e Inácio de Antioquia e tantos outros grandes campeões da fé do passado, geralmente se pensa, isso daí é santo católico, então nós temos que repudiar esse tipo de pensamento, enquanto que não é assim que os reformadores viam e não é assim que devemos ver também. Pelo contrário, estes servos de Deus, chamados de pais da igreja, que muitos dos cristãos evangélicos desconhecem,
né, a obra deles, foram exatamente eles quem lançaram as bases, os pilares da genuína fé cristã, de um modo geral. Conceitos como trindade, como a questão da natureza do Filho de Deus e tantos outros conceitos básicos da fé cristã que nós adotamos e aceitamos até os dias de hoje, foram colocados justamente através dos escritos e dos pensamentos dos pais da igreja. Então, portanto, a igreja cristã evangélica, ela desconectou-se dos pais da igreja, já começou aí todo um processo de desvio doutrinário. Houve também uma desconexão e um desconhecimento com os credos antigos, por exemplo. Quando se fala novamente do credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Quando a gente olha esse tipo de coisa aí no meio cristão evangélico, novamente vem a ideia, isso é uma reza católica. Então eu preciso repudiar esse tipo de pensamento, eu não posso adotar esse tipo de pensamento, né? Ou falar tal coisa. No entanto, o credo apostólico, assim como os demais credos que são desconhecidos, como é o caso do credo de Atanásio, o credo niceno, são declarações de fé da igreja cristã antiga que fundamentam aquilo que o verdadeiro cristianismo acredita ainda hoje. Servem como parâmetro. O próprio credo apostólico, que eu acabei de citar aqui, ele é extremamente trinitário, né? É uma declaração clara de que Deus ele é triuno, né? E da obra de Deus em Cristo Jesus, e de tudo aquilo que devemos acreditar basicamente. Portanto, são afirmativas verdadeiras e antigas, né? E é claro também, a igreja cristã evangélica, infelizmente, desconectou-se e desconhece tais credos. Consequentemente, desconhece também a própria reforma protestante e os reformadores. Muito da igreja evangélica hoje não sabe quem foram os reformadores, não sabem o contexto em que se deu a reforma protestante, não sabem de absolutamente nada disso. Qual é o resultado disso tudo aí? É uma igreja acéfala. É uma igreja sem cabeça, é uma igreja sem diretriz doutrinária, é uma igreja que não tem parâmetros, é uma igreja que não tem padrões, é uma igreja que segue segundo um pensamento de homens loucos, malucos, sem fundamento nenhum, e que conseguem, como já dizia a Escritura, arrastar milhares de pessoas atrás de si. Homens que, por terem uma mente obscurecida, pervertida, desconectada com a história da igreja do passado, seja dos pais da igreja, seja da reforma protestante, seja de toda sorte de princípios doutrinários, eles acabam pervertendo aquilo que de fato foi plantado e foi fundamentado por meio da obra, seja dos pais da igreja ou dos reformadores. É interessante que muitos desses evangélicos que seguem sem esse parâmetro, sem essa diretriz, sem este fundamento, que é claro, né? Em primeiro lugar está na Escritura, mas também está em princípios doutrinários, como nos pais da igreja, dos reformadores, dos credos apostólicos e também até mesmo das confissões de fé reformada, que são nascedouro de toda a nossa crença genuinamente cristã evangélica. É interessante que a igreja evangélica, nessa desconexão, ela age como se fosse a inventora de tudo. Parece assim que a desconexão ela é tão grande que eles agem como se, pronto, agora sim começou a verdadeira igreja. Nós somos agora a verdadeira igreja, né? E esquecem de tudo aquilo que houve no passado e do agir de Deus na história do seu povo no passado, né? E esse é um dos grandes problemas do porquê existem tanta bagunça no meio cristão evangélico hoje, né? Porque eles agem como se fossem os inventores da roda, né? E como se trouxessem a novidade. Por exemplo, mas quando nós olhamos para o passado, se nós olharmos brevemente sobre a história da igreja cristã antiga, que de fato se perverteu no passado, cuja origem está no catolicismo romano, essa perversão, nós vamos perceber que a igreja no passado ela se perverteu, ela se tornou-se idólatra justamente por causa dessa desconexão com o passado. A partir do momento que a igreja cristã antiga
esqueceu dos escritos dos pais da igreja, esqueceu dos escritos dos apóstolos. Quando houve um rompimento com todo esse princípio doutrinário, teológico, que está presente nas escrituras, que está presente nos escritos dos pais da igreja, que está presente, enfim, todo o ensino apostólico e dos padres apostólicos ou dos pais da igreja, a igreja se perverteu. A igreja se perverteu e permitiu que entrasse, então, toda sorte de idolatria. Toda essa desconexão que houve com o passado histórico, doutrinário, teológico, foi exatamente o nascedouro de toda a idolatria que adentrou a igreja cristã. E aí surgiu a necessidade da reforma protestante, porque tudo aquilo toda sorte de imundícias e de idolatrias havia entrado na vida da igreja. Então, o que foi a reforma protestante? A reforma protestante não foi um movimento novo. A reforma protestante não teve por finalidade trazer a novidade, não teve por finalidade trazer algo inédito para que os homens acreditassem. Pelo contrário, a reforma protestante foi o resgate de toda a herança teológica, de toda a herança cristã que havia sido esquecido nos porões da igreja, que estavam empoeirados, esquecidos no passado. Porque que se você ler, tanto é que se você ler os escritos dos pais da igreja, ou dos reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwingli e tantos outros, o fundamento deles está exatamente na obra dos pais da igreja. E por que eles citam e argumentam em cima da obra dos pais da igreja e dos credos apostólicos? Para mostrar que a igreja católica romana estava desviada daquilo que eles deveriam ter mantido. Eles deveriam ter continuado nos caminhos de Agostinho, deveriam ter continuado nos caminhos de Ambrósio, deveriam ter continuado nos caminhos dos credos apostólico, niceno, de Atanásio, né, e tantos outros pilares da igreja que foram esquecidos. Então a reforma protestante não foi trazer a novidade, mas foi resgatar o passado, andar nos caminhos antigos, voltar aos caminhos antigos, às veredas antigas que os apóstolos caminharam e que foram herdeiros da obra total do Senhor Jesus, ali, de tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. Então, queridos, qual a importância da reforma protestante para nós hoje? É total para a vida da igreja. E a reforma protestante não trata de algo novo, mas trata dos antigos caminhos, como diz a palavra de Deus aqui em Jeremias 6,16. Né? Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Andai pelas veredas antigas. As veredas antigas são as veredas das Escrituras. Então, assim como não pode haver uma desconexão entre o Novo e o Antigo Testamento, não é porque o Novo Testamento tem esse nome de Novo Testamento que ele está desconectado com o Antigo Testamento ou tem mais peso de autoridade do que o Antigo Testamento. Não. É uma continuação, há uma continuidade dessa obra de Deus. Da mesma forma, a igreja cristã genuína, protestante, evangélica, fundamentada no Evangelho, não pode ser desconectada historicamente do passado. Nem dos escritos dos apóstolos, entenda-se o Novo Testamento, nem do Antigo Testamento, que é a escritura sagrada também, daquilo que os profetas e Moisés também nos legou, e muito menos dos pais da igreja e dos credos, das confissões de fé, dos documentos que fundamentam muito daquilo que cremos também, nos auxiliam com respeito ao fundamento da fé e também, é claro, dos escritos dos reformadores. Nós não podemos andar desconectados disso, porque se assim o fizermos, com certeza nós nos desviaremos. Essa foi a nossa reflexão breve sobre a importância da reforma para o dia de hoje. Senhor Deus, nos abençoe a todos nós e nos dê uma igreja mais forte e fiel e conectada histórico, teológico e doutrinariamente com o passado.